Boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma live da União Espírita Porto Alegrense. Depois uma breve pausa, né, que tivemos nessa atividade. E hoje, com muita alegria, então, retornamos, né, a realizar uma live aqui pelo Instagram da nossa querida casa. Hoje com um tema muito especial, muito importante para a nossa vida, né, para a manutenção, né, da nossa existência, para a vida do nosso planeta. E quem vai estar conosco aqui hoje é a nossa querida Thaís do Nascimento, e ela vai falar conosco a respeito do consumo e espiritismo, como nossas escolhas afetam a sustentabilidade do planeta. Desde já damos as boas-vindas a todos que estão se juntando aqui conosco. Em breve eu vou chamar a Thaís aqui para a nossa live. Enquanto isso, vamos dar aqui o boa noite para Nair, para Eliane, para Lu Gaúcha, para Lorena, seus queridos irmãos que estão chegando aqui conosco para o nosso trabalhinho. Lembrando que nós temos procurado fazer, né, essa live pelo menos uma vez ao mês, né? E esperamos em breve também, ainda nesse mês de setembro, realizarmos mais um Evangelho no Lar online. Então vou aqui localizar a Thaís, já para incluir ela aqui no nosso trabalhinho. É o convite, é só tu aceitar aí no meio da tela, por favor. Oi, tudo bom, Thaís? Olá, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá tudo ok aí? Tô te ouvindo bem. Tu me ouve bem também? Estamos ouvindo bem também. Que prazer, Thaís. Né? Nossa, fiquei muito feliz com esse convite. Eu acho que o União Espírita tem um carinho muito grande, né, pela casa. Eu acho que sempre fui me senti realmente em casa. Eu acho que é um espaço de muito aprendizado, de muito carinho. Então é muito gratificante assim, poder compartilhar um pouco, né, do que eu estudo, do que é a minha vivência, né, e conseguir unir isso também com o espiritismo, né, muito legal a gente encontrar algo em comum, assim, né, que faça sentido. Perfeito. A especialidade, a tua área de atuação é marketing verde, né? Isso, eu fiz mestrado em administração com ênfase em marketing, e daí eu comecei a estudar o consumo sustentável do consumidor, assim, agora também estou fazendo doutorado nessa área e sigo sempre estudando essa linha do desenvolvimento sustentável, meio ambiente. Então, caminho de conhecimento é infinito. Ah, que legal. Então, acho que a gente, conforme a gente havia combinado, né, tu conversa com o pessoal aí que aos pouquinhos vai entrando, né, a respeito do tema da noite, né? Aí no final a gente conversa mais um pouquinho, tem umas perguntas para te fazer, quem sabe surge algum questionamento aí durante também o teu trabalhinho, né? Então, fica à vontade, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? E um bom trabalho para ti. Então, boa noite a todos, amigos que estão aí ouvindo. Vou falar então um pouquinho dessa relação, né, entre sustentabilidade e espiritismo, meio ambiente e toda essa questão do consumo, né, e como que isso, qual é essa conexão, né, com o espiritismo, né. Nós temos duas obras bem importantes dessa área, né, que foram feitas, que é Espiritismo e Desenvolvimento Sustentável, do Carlos Orlando Villagra, e Espiritismo e Ecologia, do André Trigueiro, que o André Trigueiro, né, é um jornalista bem conhecido, né, que ele é bem importante. Eu tive a oportunidade de ir numa palestra dele aqui em Porto Alegre, que ele também atua com o CVV, né, que a gente está no Setembro Amarelo, que é a viver é a melhor opção, né? Daí a gente foi nessa palestra específica dele, mas ele tem toda uma pegada ambiental e ele tem esse livro que ele uniu ecologia e espiritismo, que é super importante, né? Então eu acho que para começar, assim, né, eu acho bem importante também ter aqui no livro dos Espíritos que vocês estão lendo, tem uma parte 13, que tem uma parte que fala bem uma coisa que é super focada, que é a lei da conservação. Então ele fala dessa questão da importância da gente, da conservação da natureza, e tem uma questão
bem importante, né? Que ele fala em relação assim, que a Terra, se a Terra produz bastante para nos fornecermos a nós, né, o sempre necessário. E daí os espíritos respondem que sim, que a Terra ela tem o suficiente para nos dar o necessário. Só que o problema é que o homem ele não se contenta com o necessário e ele não sabe valorizar o que a Terra tem para dar. Então, por exemplo, a Terra, nossa, ela tem uma biodiversidade, ela tem tipo água, o ar, todos os elementos perfeitos para nos darmos as condições de vida. Porém, o problema todo desse desequilíbrio é que, por exemplo, a questão das necessidades, dos desejos, né, desse consumismo, ele acaba utilizando mais do que a Terra tem para oferecer. E às vezes daí que acontece esse desequilíbrio, que algumas pessoas conseguem ter mais condições e outras mesmo, e outras menos, né? Que daí vem a questão da desigualdade, da pobreza, da questão do aquecimento global. Então, tudo isso, eles falam muito dessa questão do desequilíbrio do homem, né? Porque, por exemplo, nós aqui em vida, né? Eu falando aqui da minha opção agora, né? Falando para pessoas com a minha visão espírita também, né? Então, assim, nós aqui nós viemos com um propósito de vida, né? Então, por exemplo, o planeta, a Terra, nós somos um todo, né? Nós não estamos separados as pessoas, ou separados por cidades, territórios. Nós somos o todo. E dentro de nós também tem os mesmos elementos que tem na Terra: ferro, zinco, nutrientes. Nosso corpo é formado por quase 80% de água. Então, tudo isso está na natureza. Então, a gente precisa dos nutrientes que vêm da natureza e a gente precisa manter essa natureza em equilíbrio para a gente também estar em equilíbrio, né? Porque isso também fala muito na relação, nessa questão de a gente estarmos aqui com um propósito. Por exemplo, Deus nos emprestou a Terra. Esse é o nosso lar temporário para nós vivermos, né? Em harmonia, em comunhão. Então, como essa nossa relação, tanto com o próximo, por exemplo, quando ele fala, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o próximo também, não somente em relação aos outros seres humanos, né? Porque nós somos uma espécie dentre tantas outras espécies que habitam nesse planeta. Então, nós todos aqui estamos aqui como um tipo de uma espécie que está nesse planeta momentaneamente, né? E também uma coisa que o André Trigueiro traz no livro, que, por exemplo, aqui é o nosso momento de nós nos depararmos com o nosso propósito e realmente vivenciarmos isso. Porque, por exemplo, aqui nós estamos no momento de transição, mas não é porque nós acreditamos em reencarnação, nós acreditamos em vidas que nós vamos estar aqui mais e mais vezes, que nós vamos viver essa vida precisar, né? Porque o desenvolvimento sustentável, ele fala muito em nós vivermos, né? Nós utilizarmos os recursos pensando sempre nas gerações futuras, né? E se a gente pensar, por exemplo, numa visão espírita, as gerações futuras podem também ser as nossas futuras reencarnações. Então, assim, como que nós estamos lidando com as nossas decisões desse planeta e como que nós queremos que ele passe de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração? O que eu estou fazendo para galgar esse planeta de regeneração, sabe? O que eu estou construindo para esse planeta conseguir se manter e aguentar até o planeta de regeneração e não sofrer mais danos, né? Porque, infelizmente, eu tentei pegar alguns dados positivos, assim, infelizmente a gente está num período, em relação à sustentabilidade, bem difícil, porque a gente, os recursos, né, tem uma questão da pegada ecológica, que, por exemplo, que é o quanto que eu gasto de território pela minha produção e consumo de compra. Então, a minha pegada ecológica, tipo, é X. E eles fizeram um cálculo que, por exemplo, o planeta ele já ultrapassou os limites de utilização em relação ao nível populacional do meio ambiente. Então, a gente vê que como que nós queremos pensar, né, no futuro, né, termos um propósito de vida, né? É muito legal aqui que eles trazem essa questão de
a gente precisa reduzir, reutilizar e reciclar. E também numa linguagem de espiritismo, a gente tem que, por exemplo, respeitar a si mesmo. Eu vou me respeitar, porque eu também não posso pensar só no meu consumo, em comprar, porque daí eu vou estar numa vibração de consumismo, numa vibração de ter mais do que ser, né? Então, assim, qual é o meu propósito de vida, né? O que alimenta o meu corpo, o que alimenta a minha alma, sabe? O que as necessidades que estão ultrapassando isso, né? Por exemplo, eu tenho que ter a responsabilidade diante de todas as minhas ações. Porque, por exemplo, a questão de eu estar aqui de passagem não pode ser uma desculpa para não me preocupar com quem vai vir depois, ou não me preocupar com quais são as marcas que eu vou deixar, né? Que não sejam marcas negativas e que a gente consiga ter essa consciência que, por exemplo, a questão da pobreza, a desigualdade, né? Como é que eu posso ostentar, sendo que no mundo existem pessoas que não têm que comer, existem pessoas passando frio, passando fome, sabe? E no Espiritismo a gente fala muito da caridade, né? De doar muito para o próximo, né? Então, que também a gente consiga doar não só para o próximo, quanto também, né, para o meio ambiente, para as nossas escolhas, sabe? Refletir muito dessas questões, de tipo, o que eu necessito, o que eu vou comprar, sabe? Essa questão dessa evolução moral que o Espiritismo traz do meu autoconhecimento, por exemplo, de eu saber que eu estou aqui, que eu sou um ser, que eu preciso ter, né, um mínimo de qualidade para conviver bem e progredir. E a questão também do espiritismo, ele está muito aliado com a ciência. Então, por exemplo, essas novas soluções, essas novas tecnologias que surgem, essas novas informações sobre a questão do aquecimento global, né? Tantas pesquisas novas que saem, a gente não pode fechar os olhos e dizer assim, não, isso não está acontecendo. Porque está acontecendo, pessoas estão sendo afetadas. E, na maioria das vezes, o impacto ambiental, né? Essas questões de alagamentos, desabamentos, chuvas torrenciais que acontecem em um número muito maior do que acontecia nos anos anteriores, eles afetam muito mais as pessoas que são de baixa renda, principalmente as mulheres, crianças, sabe? Então a gente tem que ter essa visão que cada passo que a gente dá, ele vai ter uma consequência, sabe? Que é a lei da ação, da reação, sabe? Então, tudo que a gente nutrir dentro da gente, a gente vai retribuir. Então, por exemplo, se eu penso e eu estou pensando muito no consumo, na compra, porque eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um carro, eu preciso ter outro carro, eu preciso ter uma roupa, eu preciso ter outra roupa, eu preciso trocar de celular todo ano, eu preciso disso, sabe? Compra, daí tu vai vendo que cada compra tua, né, ele vai vir dentro de uma caixinha, que vai vir dentro de uma outra caixinha, que vai vir dentro de um plástico, que vai vir dentro de outro plástico, que vai ter todo o transporte, que vai ter um custo, que às vezes existem sites que agora eles explodiram, que uma roupa é R$ 5, é R$ 3. Tá, mas por que é R$ 5? Por que é R$ 4? Por que é tão barato em relação a outra compra que tu vai lá, que tu vê que é um algodão, que é feito de uma maneira artesanal? Por que, sabe? Nos questionar. Será que é porque é o trabalho escravo? Será que é porque é uma criança na China que está produzindo e ganhando 25 cents a camiseta costurada? E daí eles vão lá, botam um logo de uma marca e daí tu vai pagar X, sabe? Então, se questionar, sabe? Eu acho que a gente tem esse dom de inteligência, a gente, sabe? A gente tem todas as informações que estão na nossa palma da mão, no celular, internet, sabe? Então, assim, nos questionar um pouco como que as coisas são tão baratas? Ou por que eu consigo só num clique no outro dia estar na minha casa? Que custo real tem isso, sabe? Ou tipo, eu não posso esperar, não posso. Umas coisas muito simples, né? Vamos numa feira, vamos levar uma. Sabe? Às vezes a gente tem que regredir para alguns atos que os nossos avós tinham. De levar a sacolinha no mercado, de levar a sacolinha na feira, de comprar da feira, comprar direto do produtor,
sabe? De ter uma hortinha em casa, daquelas pessoas que têm a chance de, tem espaço, moram em casa, sabe? Aproveitar também isso, de ter uma conexão maior, porque hoje em dia o consumismo, ele é muito invasivo. A publicidade nos força muito a comprar. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Natal, é tudo compra, compra, presente, presente, presente. Tu vai no shopping, é desconto, desconto, desconto. Então, às vezes, desassociou uma data emocional para uma data mercadológica. Então, isso também as pessoas têm que entender que o simples ato de, por exemplo, no Dia das Mães, eu simplesmente ir e estar junto com a minha mãe, a minha companhia, já valer. E não ter, não, mas tem que dar um presente, eu tenho que comprar, eu tenho que dar um presente, eu tenho que, sabe? E daí tu já compra, e daí às vezes essas pessoas agora, nessa questão de pandemia e tudo muito caro, as pessoas se endividam, daí tem os índices de endividamento, os índices de desemprego, sabe? É uma coisa que vai gerando a outra e a gente não percebe que às vezes o nosso papel aqui, nosso objetivo aqui, ele vai se perdendo, né? Tem muitos estudos também que ligam a questão das pessoas terem fé e com consumo sustentável, né? E qual é o resultado? Que fala que as pessoas que têm fé, elas são um pouco mais sustentáveis pelo simples fato delas se importarem um pouco mais. Porque, por exemplo, se eu não acredito em nada, eu vou morrer amanhã, não importo com o meio ambiente, não vou cuidar de nada, para que separar meu lixo se amanhã eu vou morrer? Minha vida não tem significado nenhum. Só que se tu tem um propósito de vida, se tu tem um valor maior da tua vida, de tu acreditar que existe algo maior do que tu ali te guiando, a tua vida ela ganha um propósito maior, sabe? Porque eu não consigo fazer tudo, ninguém consegue fazer tudo, todo mundo consome, todo mundo compra, mas assim, eu consigo separar o meu lixo seco do orgânico. Que legal, se todo mundo fizesse simples atos de separar, se for numa cooperativa aqui, já existem algumas cooperativas em Porto Alegre, é muito é muito triste a maneira com que eles trabalham, que eles vivem. E eles só falam assim, nossa, só se as pessoas se parassem, já nos ajuda muito. Porque daí o lixo que a gente fala, resíduo, é fonte de renda de uma mãe, de uma família, sabe? Então a gente tem que ver que o que a gente joga fora é fonte de renda de uma família. E também que não existe fora. É um planeta só. Para onde é que vai? Agora, porque ele saiu da porta da tua casa, não existe, sumiu, sabe? Então, a gente tem que começar acho que essa questão de qual é o objetivo da minha existência aqui. Não pode ser simplesmente só de passagem, só ver e deu. Não, sabe? Vamos tentar esse propósito de vida de estar aqui, de tentar dar o meu melhor, de tentar adquirir conhecimento, autoconhecimento, agregar valor à minha vida, agregar valor para as pessoas, sabe? Ter um propósito maior de vida, porque daí cada coisa que eu fizer vai ter um significado maior, sabe? Qual é o significado dessa minha compra? Eu estou comprando isso porque às vezes eu tô triste, eu tô comprando isso porque tá me faltando algo. O que tá me faltando para eu ter que nutrir com compra, 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 ou para eu simplesmente não me importar com o próximo, não me importar com o planeta e nem pensar nisso. Tem pessoas que nem pensam nisso. Nossa, porque eu trabalho, porque eu tenho que trabalhar. Só que calma, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que fazer tudo, só que é uma coisa que tem que estar implícita em ti também, sabe? O simples ato de aproveitar. Nossa, eu quero ir num parque, eu quero ir na praia, eu quero tomar banho de mar. Daí, tu vai chegar lá, vai ter cheio de plástico. Tem estudos que falam que até 2050 vai ter mais plásticos nos oceanos do que peixes. E daí, qual é a minha responsabilidade em relação a isso? Quais são as marcas que eu estou apoiando que não tem responsabilidade nenhuma com seu resíduo? Sabe? Porque é isso. Tu trabalha todo dia. Daí tu vai lá, investe o teu dinheiro numa marca que vai colocar o resíduo dela no oceano, que daí quando tu for
tirar suas férias, vai ter tudo, sabe? É tudo interligado, que às vezes um simples ato da tua compra no mercado já tem um ato simbólico muito maior do que pode imaginar, assim, de tudo estar conectado, né? Nosso perispírito, a nossa alma, tudo tá junto e tudo é natureza, tudo é energia, né? Quais são as nossas energias que a gente está emanando, transmitindo e convivendo, sabe? Convivendo com pessoas que nos façam bem, convivendo em lugares, convivendo com a natureza, porque é muito bom conviver com a natureza para nossa mente, para nossa paz, sabe? A questão de conseguir ter um tempo para nós, de conseguir meditar, pensar, sabe? Isso tudo é, é uma maneira de lidar com os nossos problemas, com as aflições, não de uma maneira de consumismo, mas de uma maneira mais integrada com aquilo que nos move, né? Com os nossos valores, com a nossa vida, sabe? Qual o tempo que a gente dedica da nossa vida para pensar em nós, para pensar no que eu quero da minha vida, ou dos motivos, né? Qual é o significado disso tudo? Então, acho que a natureza, a gente se importar com o meio ambiente, ele vai além do simples fato de ter aquecimento global, vai subir os graus, já está lá em 1,5 graus, o planeta vai aumentar mais meio grau, sabe? Então, é muito, é muito maior, sabe? O nosso papel aqui como cidadãos ativos, como membros da nossa sociedade, que tipo de sociedade que a gente quer, como que as nossas crianças estão agindo, porque a publicidade hoje, ela é quase 70% voltada para as crianças, porque tem uma pesquisa que saiu que 80% das escolhas das casas são feitas pelas crianças. As crianças escolhem o que os pais compram. Então, as publicidades são feitas para as crianças. Porque as crianças hoje, ao invés de brincar, ela quer comprar. Ela quer ter o brinquedo tal, ela quer ter a boneca tal, ela quer, sabe? Então, até as crianças elas já estão crescendo numa normalidade de consumismo que não deveria ser normal, esse consumismo infantil e essa competição infantil, porque daí tu já começa a se comparar, né? Tem uma outra pesquisa que fala que em 96% das casas no Brasil existe um aparelho televisor. Então, vamos dizer assim, na maioria das casas tem uma TV. Nessa TV, ela passa a mesma programação, independente do nível aquisitivo da família. Então, se uma criança de baixa renda vê lá a propaganda da boneca X e a outra criança vê, a outra criança vai comprar, a outra criança também vai querer comprar, porque ela não tem noção de dinheiro, preço, desigualdade, crise econômica. E daí ela vai começar a se comparar. E daí a família vai ver uma frustração de eu não tenho como, sabe, aquela escassez. Então, assim, já começa partindo desse pressuposto que todo mundo a gente é tipo invadido por propagandas no celular, na TV, em tudo. A gente tem só que entender o porquê que aquela propaganda tá ali, entender como que eu vou agir diante daquela informação e o porquê qual gatilho que aquilo desencadeou em mim, sabe? Por que eu quero aquilo? Por que eu me comparei com aquela pessoa? Sabe? Da gente tentar se questionar mais. Eu acho que o autoconhecimento que a gente tanto busca, né, no Espiritismo, de se autoconhecer, de conhecer os nossos problemas, olhar para dentro e entender que são das aflições, dos nossos traumas, dos nossos problemas, que a gente está num planeta, né, de transição, muitas turbulências acontecendo, isso tudo vai nos afetar de alguma forma. Mas se a gente tiver uma clareza maior, a gente vai conseguir filtrar melhor isso e talvez criar uma barreira em relação a isso. Não é por... Se a pessoa tem, legal, mas assim, eu tô no meu livro, tô seguindo meus passos, tô no meu caminho de evolução, que é o meu caminho só, né? Então, as pessoas andam se comparando demais, né? E isso causa um alto consumo, as pessoas compram, se endividam, e daí tem todo esse impacto
no, na sociedade, no meio ambiente, né? Porque a questão da sustentabilidade, ela não é só meio ambiente, né? Ela é questão econômica, social e ambiental. Então, ela é uma tríade. Então, tudo está correlacionado. Então, por exemplo, se o meio ambiente ele não é valorizado, por exemplo, na Amazônia, de janeiro a agora agosto, já foram desmatados mais de equivalente a 7 estados de São Paulo na Amazônia. Ah, mas eu vivo no Rio Grande do Sul. Isso não vai me afetar. Então, às vezes a gente acha que é uma coisa muito longe da gente, só que, sabe, é tudo impacta. Ah, por que tá tão calor hoje? Essa época do ano, 10 anos atrás, não tava tão calor, não tava tão frio, não tava chovendo, sabe? Então, são pequenas mudanças que a gente vai vendo que tudo impacta, sabe? A Amazônia é, que nem fala, é o pulmão do mundo. E muitos dados do Brasil tem uma das maiores biodiversidades do mundo. Tem a Amazônia, tem o Cerrado, tem a Mata Atlântica e tem o maior número de espíritas do mundo, sabe? Então, nós como o maior grupo espírita do mundo, nós como o maior planeta com a maior biodiversidade do mundo, né? Nós também temos um papel importante nessa questão ambiental, sabe? Nós também temos que pegar essa frente ambiental para nós e trazer para dentro dos centros espíritas essa consciência ambiental também, que é tão importante de trabalhar na evangelização, de trabalhar nas palestrinhas antes dos passes, de trabalhar no próprio centrinho, assim, de tipo, vamos sobrar o resíduo, vamos entregar o resíduo numa cooperativa, sabe? Então, assim, são coisinhas pequenas. Tem na Fergus, tem um. Eu até anotei aqui, tem não é um. Enfim, saber ambiental da Fergus, que é ali no Bezerra, que é também uma unidade que fala também dessa questão ambiental dentro do centro espírita. Então, para ver que como é legal essa evolução que está tendo, sabe? Esse crescimento dessa temática, que é importante também dessa conscientização, né? Porque a gente tem que ter essas diferenças, tem que compreender, né? Qual que é a lógica do consumo? Por que o consumismo é tão negativo para mim? Não é só para o meu corpo físico, é também para o meu corpo mental. Porque eu tenho que estar em equilíbrio, sabe? A sustentabilidade é sustentável, é tudo aquilo que se mantém por um longo período de tempo. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio emocional, ter um equilíbrio da minha vida, sabe? Tentar manter essas condições todas para que não afetem assim as minhas escolhas, né? Porque eu acho que a questão do consumo está muito ligada às escolhas, né? Eu sou consumidora, todo mundo é um consumidor e então as escolhas que eu tenho são baseadas nos meus valores. E daí quais são os meus valores? São baseados naquilo que eu acredito. Então, sabe, vai tudo se completando assim, né? Eu acho que é legal essa conexão porque nada tá sozinho assim, né? Eu não sou um ser sozinho, né? A gente vive em comunidade, a gente vive em sociedade. Então, logo, o que eu fizer vai afetar no próximo. Então, as minhas escolhas vão afetar no próximo. Então, tudo que eu fizer, ela vai ter um resultado. Então, dependendo daquilo que eu acreditar, que eu levar para minha vida, vai ter uma consequência. Por exemplo, eu quando comecei a trabalhar essa temática, que foi no início do meu mestrado, vamos ver, ó, a União já participou de formações promovidas pelo Saber Ambiental da Fergs. Olha que legal. Trabalho pioneiro e motivador do movimento espírita. Olha aí, além Lessa. Olha aí, que é muito legal, sabe? Eu não conhecia particularmente. Então, é muito legal que você vai estudando um pouquinho desse, nossa, isso existe aqui do meu lado. E eu nem sabia. Isso que eu estudo a temática, sabe? Então, imagina quem não estuda a temática, realmente, às vezes, falta de divulgar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ir atrás e tem que acreditar muito nisso, sabe?
E que nem eu tava falando, quando eu comecei a estudar isso, eu mudei muito meu padrão de vida e as minhas escolhas, porque eu pensei assim, não, como é que eu vou estudar matemática se eu não vou vivenciar essa temática? Eu falei assim, nossa, eu vou ver uma mentira, não pode. E daí eu comecei a ter atitudes, sabe? Que nem tu tinha comentado ali, eu fiquei 2 anos e meio sem comer carne, sabe? Mudei drasticamente, porque eu via que, nossa, sabe, preciso fazer isso. Daí, cara, daí depois eu comecei com um sentimento muito mais de culpa. Eu, tipo, nossa, eu não tô fazendo, não tô fazendo, não tô fazendo, não tô fazendo, eu posso fazer mais, posso fazer mais. E depois, não, Thaís, sabe, calma, faz o que tu pode. Eu tenho condições de fazer isso, eu vou separar meu resíduo, eu vou ajudar alguém com uma cesta básica, eu vou fazer minha parte, eu vou pensar mais nas minhas escolhas. Então, a gente vai também se moldando e tentando sempre ter uma participação maior. Claro que eu gostaria de fazer mais, mas eu faço aquilo que está dentro das minhas condições atuais. Então, para mim, isso já tá muito bom. Eu tento fazer isso, tento isso para as pessoas, sabe? A gente vai tentando isso, porque são formas de trazer bem-estar para a gente também. Né? A minha dissertação foi sobre isso, de que forma o comportamento sustentável do consumidor trazer bem-estar para ele, né? Enfim, tinha umas outras variáveis juntos, mas no resultado sempre sim, sabe? Eu ter um comportamento sustentável vai me trazer bem-estar para mim. Então, sabe, eu ajudar o planeta, eu ajudar o próximo, vai trazer bem-estar para mim. E no Centrinho a gente sempre escuta isso. Quando tu está fazendo caridade para alguém, a primeira pessoa ajudada é tu. E depois a pessoa que está ajudando. Então, isso também é com o meio ambiente. Quando tu ajuda o meio ambiente, tu não está ajudando o meio ambiente, tu está ajudando a ti, porque tu vive no meio ambiente, né? Se tu não está sujando uma praça, tu não está ajudando a praça a ficar limpa, tu tá ajudando a quando tu for lá, tu não vê sujeira e tu se sente bem, sabe? Então, essas todas essas conexões, assim, que tu vai fazendo, tipo, te mostra que é tudo cíclico, sabe? É muito legal. Olha, além dessa, colocou também, ó, tem uma cartilha ambiental muito boa, editada também pela Fergus, com diretrizes e caminhos para as casas espíritas. Eu li também, né, que eles têm essa cartilha ambiental, até de gestão de resíduos, que, que é bem que é bem importante, assim, né? Porque imagina, cada pessoa mais ou menos gera de 1 quilo a 1,5 quilo de resíduo por dia. Então, a gente tem que ver, tá, qual é a quantidade desse resíduo? Praticamente metade dele é resíduo orgânico. Resíduo orgânico, tipo, é resto de comida, café, coisa assim. E os resíduos orgânicos, eles são compostáveis. Eles podem ir para uma composteira, eles podem ir para uma horta, eles podem virar adubo de novo. E fora aquilo que é reciclável. Papel, plástico, que daí eles têm que ser separados, encaminhados para coleta seletiva, né? Em Porto Alegre, na maioria dos bairros tem coleta seletiva. E também em alguns bairros que não tem, todas as cooperativas, elas são praticamente como pontos de coleta. Por exemplo, eu tenho um resíduo que eu não sei. As cooperativas, elas aceitam os resíduos recicláveis. Claro que daí tu vai ter que se deslocar até uma cooperativa. Mas elas são pontos de coleta também, para caso tenha, enfim, alguma emergência. Então, a gente tem isso aqui em Porto Alegre. A gente tem coleta seletiva, sabe? A gente tem essa questão. E a gente paga por isso. Né? A gente paga impostos. Então, né, Porto Alegre gasta, investe nisso e gasta para fazer isso. E todos os resíduos que não são recicláveis ou que eles são descartados incorretamente, eles vão para Minas do Leão. Então, vai para Porto Alegre, tem um custo, vai para Minas do Leão e são enterrados no aterro que tem lá. Então, assim, uma coisa que já me falaram, assim, cooperativas, é que a gente enterra dinheiro, porque a gente está enterrando resíduos que poderiam ser reciclados, poderiam estar numa cooperativa, poderiam estar gerando fonte de renda, poderiam estar indo para mãos de pessoas que realmente
necessitam desse valor, sabe? Então, essa questão da educação também, né, que o centrinho ele traz, que o espírito ele traz, é essa questão de educação, porque toda a época que eu participei ali do União Espírita, eu estava estudando as de 1, as de 2, as de 13. Então, assim, a gente está sempre aprendendo. E também nessa questão ambiental, a gente está sempre aprendendo. E é educação ambiental, é com a educação ambiental que a gente faz essa mudança de chave, de conseguir conscientizar as crianças, de conseguir conscientizar os adolescentes, os adultos, todo mundo, através da educação e também do nosso exemplo, né? Então, acho que essa questão de termos essa porta de entrada, não só em relação moral que a gente tem com o nosso planeta, que a gente tenha também toda essa questão da educação ambiental, sabe? Então, para mim, é muito claro a união entre o espiritismo e o meio ambiente, a sustentabilidade, né? Porque, enfim, os dois fazem parte de mim e eu acho que é tudo uma coisa só, sabe? Nós somos energia, tipo, o nosso perispírito é sistema energético. Se a gente está com energia ruim, a gente não vai estar bem. Então, é a mesma coisa que o meio ambiente. Se está cheio de lixo, resíduo, consumo, produto, a gente não vai estar bem, né? Então, isso tudo que a gente pensa, né? Fiz umas anotações aqui. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Algoxa. Desde o pré deve ser ensinado nas escolas o exemplo dos pais. Daí que a gente fala. A Thaís caiu aqui, vamos chamar ela de novo. De repente, sem querer, ela apertou o botão ali e saiu. Vou convidar ela de novo aqui para entrar na nossa live. Oi, tu Eu, fugiu, é? eu cliquei no comentário e acabei saindo da live. Acontece. Não, coisas da internet, né? Mas, enfim, ela falou da questão das crianças, né? Uhum. Então, é muito assim como a gente aprende a vivenciar as coisas, a gente tem que aprender a valorizar o meio ambiente também, sabe? Então, é muito importante a gente estar alinhado a isso e também se a gente conseguir, né, nutrir essa questão, para mim, eu sou até suspeita para falar da fé, dessa questão, porque, enfim, né, é uma coisa que tá em mim já, e para mim faz todo sentido de acreditar nisso também, porque é um valor muito importante que as pessoas têm que ter, né? Eu acho que daí, independente da tua crença, enfim, do que tu acredita só em energia, sabe? A tua energia, ela tem que estar alinhada com os seus valores, sabe? Então, acho que o propósito de vida que a gente tem, sabe? Então, a gente reconhecer a nossa responsabilidade, porque isso vai afetar todas essas questões e, enfim, existem todos os problemas ambientais gravíssimos que aconteceram, acidentes e derramamentos, ali Brumadinho, Mariana, que são questões, tipo, muito graves, que são irresponsabilidades das pessoas em relação à gestão de saúde, a questão de gestão de riscos. Então, isso tudo são desastres ambientais causados pelo ser humano, sabe? Porque uma coisa é tu ter problemas, nossa, de tsunami, que daí é uma coisa ambiental que não tem como tu prever. Tu pode tentar reduzir os danos, mas são coisas que são imprevisíveis. Agora, esses desastres que são causados principalmente pelos seres humanos, são coisas que tu tem como evitar, tu tem como gerir. E se tu não faz a gestão correta, tem que ter quem é o responsável? Quem é que vai se responsabilizar por isso? Sabe? E por que essas vidas, elas não importam e tu não vê mais ninguém falando sobre isso? Sabe? Então, são coisas que parece que vai passando, vai normalizando esses acidentes e ninguém se responsabiliza, sabe? Passa batido.
E daí assim, a gente acha, não, isso aconteceu, mas, sabe, problema... E daí são coisas que tu vê o quanto o meio ambiente, ele não está ainda alinhado com a vida das pessoas, né? As pessoas ainda não veem isso como o quão emergencial é, sabe? Então, sabe, então a gente não teria mais tempo para fazer toda essa conscientização, vamos conscientizar as crianças, daí na próxima geração, sabe? Isso tudo, a gente agora adulto também teria que tomar algum partido já para conseguir tentar reduzir, sabe? Porque se a gente for realmente pela ciência, é um pouco desanimador, porque parece que a gente já tá, tipo, pessoal, vocês já estão, tem que estar muito mais à frente, sabe? Então, às vezes a gente tá um pouco perdido, assim, e a gente não sabe que caminho a gente vai tomar, sabe? Então, acho que a gente tem que alinhar mais isso e realmente tomar atitudes, fazer as coisas, sabe? Eu acho que ações, elas são o principal, sabe? Coisas que nem eu falei do exemplo, sabe? Então, a gente tem que trazer isso mais na nossa vida e realmente tomar ações que vão melhorar isso, né? Não só ações do meu consumo, mas de cobrar das empresas, sabe? A questão da importância do nosso voto consciente, da importância de a gente ter claro a nossa responsabilidade como membros ativos, como, sabe? Eu sou um cidadão, eu tenho uma responsabilidade também, assim como o governo tem, eu também tenho a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte? Tô? Então tá, então agora eu posso cobrar a que venha em troca, né? Então, às vezes a gente só cobra, mas a gente não faz, sabe? Então a gente tem que se alinhar assim, um pouco mais com isso. Thaís, essa semana eu acho que eu vi um vídeo do teu perfil no Instagram que tu foste comprar uma mochila, né? E aí tu deu o Isso. exemplo da mochila ali todo, que ela tem vamos dizer assim, todo o processo produtivo ele teve essa consciência sustentável, né, em cima. Que diferenciou, assim, o pessoal não viu, né? Até convido a entrarem no teu perfil e assistir, né? Esse vídeo é bem bacana, assim, tu apresentando essa mochila, né? Independente de marca, empresa, não é o caso. Mas a preocupação Sim. da empresa justamente com a entrega desse produto sustentável, assim. Qual é essa relação, assim, que é o que diferencia de algo que não tem essa consciência e algo que tem essa consciência sustentável? Assim, o que tinha de diferente, por exemplo, nessa mochila? Que não tem nas outras. É, eu acho que o principal, assim, eu acho que até, não falando de marcas, mas assim, eu consigo rastrear da onde que veio aquele produto e a marca tá ali me dizendo que ela utilizou, ó, 50% dessa mochila foi feita de material reciclado. E dá um link ali para ela acessar, sabe? Então, tipo, ela tem um selo que esse selo, ele é certificado, ele é fiscalizado, sabe? A empresa tem que pagar por aquele selo, sabe? Então, tem uma responsabilidade social daquela empresa em me dar um produto que eu consiga rastreabilizar, sabe? Que eu acho que isso é o mais importante, porque o problema de comprar, às vezes, esses produtos que são ou falsificados, ou que são muito baratos, que você não sabe de onde é que vem. Ah, mas ele tá. É que tu não sabe de onde que ele veio, tu não sabe de que produto ele é feito, tu não sabe se... Eu acho que o principal problema é o trabalho escravo, assim, porque a gente acha que isso está muito longe da gente, mas o trabalho escravo ele acontece muito, principalmente nos produtos têxteis, que são os maiores índices de fabricação com trabalho escravo e trabalho infantil. Então, assim, ou para eu pagar uma mochila, eu tenho que pagar toda a cadeia de produção de maneira justa, sabe? Eu não posso só querer pagar um valor baixo e não pagar todas as etapas de maneira justa, né? Então a gente vê, por exemplo, que essa marca ela se importou em me mostrar como que foi produzido, para onde é que vai, o selo de certificação. Tipo, ela me deu garantias que realmente se eu quiser ir, eu vou lá, eu vou ir atrás, eu vou entrar, eu vou, sabe, vou ir lá e vou cobrar que outras marcas ou que
outros produtos podem não me dar, que daí me passam essa ideia que, tipo, é muito barato, mas por que tá muito barato, sabe? Qual parte da cadeia de produção eu não tô pagando de maneira justa para eles me darem tanto desconto assim, sabe? Então, esse nível de consciência que a gente pode ter, nós que estamos aqui, todos com internet no meu celular, sabe? Então, nós temos poder aquisitivo de poder fazer escolhas, né? Então, a gente pode escolher isso, né? Então, nós somos privilegiados, né? Então, eu acho que a gente pode escolher, a gente pode comprar. Então, que se eu puder comprar, então eu vou comprar da maneira mais justa que eu considerar, e claro, que estiver dentro dos meus padrões de consumo também, né? Mas vou tentar sempre avaliar isso, né? Tu desculpe se eu vou viajar muito na batatinha aqui com a ideia que me veio agora. A gente tá, e não sei se tu tem condição de nos responder, né? Mas enfim, a gente está prestes a um grande evento mundial que é a Copa do Mundo, que vai ser em novembro agora, né? E ali são, imagina, tem milhares de produtos ali, desde que os jogadores vão usar o uniforme, a bola do jogo, tudo que envolve o estádio, né? As embalagens, enfim. Tu acha que um evento que vai ocorrer agora em 2022 ele já é diferente, com um pouco dessa consciência sustentável, ou ainda tem muito ainda a buscar para melhorar nesse sentido, assim? É, eu acho Eu que fico só em imaginando 2000, até, será que não tem trabalho até escravo envolvido nas marcas, olha, enfim, né? muitas grandes marcas, eu também não vou citar nomes aqui de marcas, mas muitas grandes marcas, principalmente esportivas, já tiveram grandes casos de trabalho escravo, assim. Então, isso não é algo fora da realidade em 2022. Eu, particularmente, acho que em 2022, com todas as informações, a questão que teve agora a COP20, a COP25, vai ter a COP26 em dezembro, que é toda uma organização da ONU para debater as mudanças climáticas. O último relatório do Instituto de Meio Ambiente, que é o IPCC, dizendo que a gente tem que tomar alguma atitude, que o ambiente, que o mundo já aumentou 1,5 graus, tem que, os eventos agora, eles têm que ter uma consciência ambiental. Não digo que seriam obrigados, mas eles têm que ter uma consciência ambiental, né? Agora ali, ó, Lu Gaúcha, os plásticos do Rock in Rio foi reciclado pela Braskem. Ok. Olha, eu sempre estou problematizando. Eles foram reciclados, porém o número de reciclabilidade do Rock in Rio foi muito abaixo do ideal. Porque acho que eles foram 60%, 70% e poderiam ter sido reciclados 80%, 90%. Porque lá eles tinham todo o controle, né? Um evento fechado. E a Braskem também. A Braskem é uma marca de produção de plásticos que é baseada na indústria petrolífera. Então, eu botaria um ponto de interrogação, sabe? Mas eu achei muito interessante que tiveram até um ponto, né? Acho que o Itaú, ele fez a neutralização de carbono do ponto dele no Rock in Rio. Eles tinham a Braskem tinha, assim, uma tenda para reciclagem dos copos. Então, eles já estão com esse pensamento de sim, sabe? Então, eu acho que realmente está se tornando algo bem factível e bem legal, assim, sabe? Essas ações. Então, eu acho que a Copa, com certeza, vai ter alguma coisa de sustentável na Copa. Eu acredito que sim, sabe? Então, os estádios aqui do Rio Grande do Sul também, né? Eu sei que um dos estádios ele coleta água da chuva para molhar o campo, sabe? Então, todas essas tecnologias atuais, elas vêm ajudado também a eles se tornarem mais ambientais. Essa consciência ambiental e sustentável, desculpe a minha total ignorância, assim, mas é algo considerado novo ou é algo que vem já de muito tempo, assim, e que agora que o todo, né, as pessoas estão tomando conhecimento disso? Porque a gente vê É, uns 10 anos para trás, ninguém falava nisso, né?
por isso que eu te faço essa pergunta. Assim. Sim, Ninguém na não, né? Mas a verdade maioria teve não se falava nisso. Em 2012 teve a Rio Mais 20, que é ali que foi, acho que o estopim, assim, que foi falado na questão do que era o desenvolvimento sustentável, da importância da questão do protocolo de Quioto, dos grandes países emissores de gases de efeito estufa se prontificarem a assinarem um protocolo, né, tentando reduzir as suas emissões, né? Então, o que eu acho é que nesses últimos anos está se tornando algo que as pessoas que antes não acreditavam estão acreditando, as pessoas que antes não levantavam essa bandeira também estão levantando, daí independente de ideologia ou não, porque está acontecendo. Então, está começando a afetar as grandes empresas, está começando a afetar a agricultura, está começando a afetar as pessoas que realmente são os tomadores de decisão. Então, eu acho que por isso que teve esse estopim todo, porém há muitos anos vem sido debatido. Se tu for pegar, por exemplo, os cientistas na academia, nossa, isso há anos e anos, mudanças climáticas, pessoal, daqui 10 anos vai acontecer, daqui 10, 20 anos, daqui 5, sabe? Só que, claro, daí agora com esses grandes acontecimentos e, enfim, até a questão da pandemia, sabe? Então, tu vai vendo que essas coisas vão vendo, tá, mas o que causou isso, sabe? Eu estava lendo sobre pandemia. Pandemia é causada principalmente pelo desmatamento. Por quê? Porque daí animais silvestres que vão saindo do seu habitat vão entrando mais em contato com a população. E daí a população também vai lá, caça o animal selvagem que está lá no meio da mata. Vai, sabe? Então, todas essas questões, assim, tu vai vendo que elas, de uma forma ou de outra, também estão relacionadas com a preservação, né? Tu falaste no teu consumo de carne, né? De carne vermelha, enfim, né? E eu estava vendo esses dias que tem uma relação direta do consumo da carne, da produção, né? Com a emissão de CO2, né? Tu teria como explicar um pouco isso para a gente, se tem condições, assim? Que o CO2 é algo que é poluente na natureza, né? E o que tem a ver o consumo de carne, então, com a emissão do CO2, assim? Porque isso interfere direto nos nossos hábitos também, né? Sim, é que a questão da produção da carne, ela tem muito a ver com a questão da agricultura, né? Então, seria uma monocultura, a cultura do gado. E o gado, ele produz muito CO2. Então, por exemplo, na produção de gado aqui do Brasil, né, a criação do gado, ela produz muito CO2. E para eu criar gado, eu preciso de um campo reto. Daí o que eu vou fazer? Eu vou desmatar uma floresta para botar o gado ali. Na Amazônia, eles desmatam muito para a criação de gado, porque o Brasil é o celeiro do mundo, toda essa questão. E daí tem tudo isso. Então, tu desmata, tu cria gado, daí tu triplica o número de CO2, porque o gado em si ele já vai emitir gases de efeito estufa, o desmatamento também produz mais gases de efeito estufa, e a criação do gado, ela utiliza muita água. Para eu criar X cabeças de gado, eu vou usar X litros de água, e essa água ela não vai ser reutilizável mais. Então, eu vou ter que captar água de algum lugar para a criação de gado, eu vou desmatar para a criação de gado, e daí, nisso tudo, tem todas essas questões de emissão de gases de efeito estufa. Né? Fora que eu também trouxe um dado aqui de 2021, Brasil, tá? Do Ministério do Trabalho, que foram 1.200 trabalhadores foram pegos numa fazenda, né, na área amazônica, com trabalhos análogos à escravidão. Isso ano passado, sabe? E existem mais de 234 operações ativas em regiões que são da pecuária, né? A maior parte dessas que eles falam que é denúncias são de pecuaristas. Então, além deles desmatarem para colocarem gado, além do gado ter CO2, eles ainda têm um número muito grande de incidências de trabalhos análogos à escravidão, principalmente na região amazônica ali, a região
mas lá para cima, assim, ok, tá um pouco distante da gente. Porém, o Rio Grande do Sul também é um dos maiores, né, criadores de gados também, e isso tudo tem muito desmatamento, né? Então, ó, essa questão da relação da criação do gado com o desmatamento é isso, que para criar um gado a gente usa muita água, tem um nível de desmatamento também muito grande para a criação de gado, né? E fora essa questão social, que daí também tem no Brasil, que é os trabalhos análogos à escravidão. Em relação à questão social, o combate à pobreza, né, ele é visto por muitos como o maior desafio para o desenvolvimento sustentável, né? O que poderia nos dizer a respeito disso, assim, a pobreza com desenvolvimento sustentável? Que a gente vê hoje realmente, né, aumentou, né, até aqui no Rio Grande do Sul, né, a questão da fome, né, de famílias passando fome, né, aumentou o número, né, em porcentagem dessa que infelizmente essas pessoas têm passado isso, né, que não tem alimento na mesa, né, para comer. Né? E o que isso tem a ver com sustentabilidade? Assim? A questão, assim, tipo, a questão da desigualdade em si, ela é algo que já vem de um desequilíbrio do uso da terra. Assim, existe esse desequilíbrio, né? Que nem a gente comentou da questão ali do livro dos espíritos, né? Que a terra ela tem para nos nutrir, porém a gente não utiliza ela da maneira mais inteligente possível, né? E daí a gente vê que, por exemplo, no mundo existe, por exemplo, 5% da população mundial detém da riqueza que é equivalente ao PIB de mais de 300 países. Então, tipo, poucas pessoas detêm de poder aquisitivo, poder de dinheiro no mundo. E, na sua maioria, né, são donos de grandes indústrias, principalmente indústria petrolífera e indústria alimentícia, que daí é a indústria alimentícia de produtos industrializados, né, que são duas grandes marcas, que também não vou citar as marcas aqui, né, para não se culpar, mas tipo, duas grandes marcas alimentícias e indústrias petrolíferas enfim, né, produção de gasolina, são os que detêm o capital mundial, sabe? Então, isso tudo, daí isso causa um nível de desigualdade muito grande para as pessoas, né? E, por exemplo, o Brasil, né, é um país, enfim, subdesenvolvido, que ele não depende de uma tecnologia. Então, o que o Brasil faz? Ele vende matéria-prima e compra de volta a mesma matéria-prima, só que ela em versão de produto, porque ele não detém tecnologia, porque não investe em educação, não investe em tecnologia. E daí ele vende e compra de volta. Daí isso tudo torna o poder aquisitivo muito baixo, que daí faz esse desnível da desigualdade ser muito grande, e com isso, né, poucas pessoas têm muito, e a maioria não tem praticamente nada, né? Por exemplo, um índice do Brasil é que, por exemplo, de 5 a 10% dos brasileiros conseguem optar no que eles vão comer, assim, sabe? Tipo, eu consigo escolher o que eu vou comer. Eu tô dentro de uma bolha de 10% da população brasileira, porque a maioria das pessoas vive com menos de um salário mínimo. Então, a gente vive num nível de desigualdade muito grande, porque a gente também não tem acesso à educação, não tem acesso à tecnologia, a gente não tem acesso a empregos, a gente vive muito com subempregos, né? Porque a gente não tem a valorização das categorias, né? A gente vende até o nosso mercado intelectual, né? A maioria das pessoas, por exemplo, que doutores, pós-doutores, eles vão embora do Brasil porque lá eles vão ser mais valorizados, porque aqui não tem trabalho para essas pessoas. Aqui por isso que a educação investe muito em cursos técnicos, porque é chão de obra, operação, porque os que estão nos níveis acima já não têm essa capacidade, né? Então, isso tudo fomenta desigualdade, que fomenta a pobreza, né? Porque as pessoas não têm onde trabalhar, as pessoas não têm acesso à educação, não têm acesso a emprego, e isso tudo que nem eu falei, né? Do desenvolvimento sustentável, que é
social, ambiental e econômico. Então, isso tudo, de uma maneira ou de outra, vai desencadear também nessa questão da pobreza, né? Esse desequilíbrio todo. Por exemplo, se o Brasil investisse em biodiversidade da Amazônia e usasse todas as espécies que tem lá de biodiversidade, ia ser muito rico, sabe? Só que, por exemplo, já existem umas 3 ou 4 espécies nativas da Amazônia que não pertencem mais ao Brasil. Por exemplo, eu não lembro qual país, se é Noruega. Enfim, 2 países europeus já compraram a patente de uma espécie nativa brasileira que vira, acho que, se eu não me engano, tá? Eu não vou dizer aqui, mas se eu não me engano é tipo cânfora, alguma coisa assim, que daí já nem é brasileira mais, sabe? E daí tu vê que as prioridades elas são um pouco diferentes, né? Porque se tu investisse em biodiversidade, não vamos desmatar para criar gado. Vamos deixar a Amazônia crescer e vamos investir e ver o que tem de remédio, o que tem de alimentos diferentes, né? O que são, sabe? Então, da gente entender que cada região, o Brasil é enorme, cada região ela tem uma riqueza. Eu não posso tratar o Rio Grande do Sul igual eu trato a região amazônica, o Cerrado igual ao Sudeste, sabe? Então, são coisas que a gente teria que ter uma visão mais sistemática de como cada região vai ser desenvolvida para trazer riqueza para as pessoas locais, sabe? Uhum. Não sei se eu consegui responder. Não, ótimo, muito obrigado. Então, como a gente está se encaminhando já para o final do nosso encontro, eu tenho mais só 2 perguntinhas e daí eu te libero. Eu prometo que vou ser rápido. Como a gente tinha, né, a gente já tinha conversado um pouquinho antes, né? Como tu falou, né? Se a gente for ver as últimas notícias, assim, as coisas mais atuais é meio desanimador, assim, realmente a questão da falta da consciência, né, de sustentabilidade, a consciência ambiental. Mas a doutrina espírita assim, porque tem muitas pessoas dizendo, o mundo vai acabar, a água vai acabar, as coisas, né, vai virar o caos e a Terra vai, enfim, né, só falta o meteoro vir e fazer o favor de destruir tudo antes, para a gente não ficar, né, definhando, né. Mas a doutrina espírita nos traz uma consciência mais ampla a respeito disso, né? E como eu tinha dito para ti, eu fui buscar algumas notícias e tem que ter alguma coisa assim que, né, que seja diferente disso, né? Então eu vou ler aqui só para o pessoal saber, né, que essas notícias eu peguei em 2000, que saíram agora em 2022, que é da BBC News, né? Por exemplo, cientistas da China criam um micropeixe robô que come, né, resíduos de plástico no mar. Pesquisadores finlandeses instalaram a primeira bateria de areia, que pode armazenar energia verde por vários meses. A chamada comida do futuro, que são plantas pouco conhecidas que podem nos alimentar em 2050, e aí outras notícias positivas, né? Então a minha pergunta está nesse sentido, né? Que esses exemplos aqui eles não demonstram, né, que cada vez mais a providência divina, né, não está agindo na Terra para, enfim, para a manutenção da vida, para que esse momento de transição e que essa turbulência, eu acho que faz parte de uma transição, aos poucos as coisas, a vida como um todo não vai se reciclando, é porque a ideia é que tem, se não cuidar, bom, vai acabar tudo, vai morrer tudo, né? Mas eu acho que o bem não está inativo ainda, não está parado só olhando, tem muitas coisas boas acontecendo, né, para mudar essa situação, né? Não te parece isso também? Não, eu acredito muito, assim, eu sou super positiva, eu, sabe, acredito que, por exemplo, cada ação importa, que a gente está aqui, a gente tem que fazer algo, sabe? E uma coisa que é bem legal, assim, que o Espiritismo traz, é que nós vamos construir o nosso mundo de regeneração, sabe? Então, nós estamos aqui, tipo, a gente tem tecnologias, a gente tem conhecimento, a gente tem inteligência, sabe? A gente pode aplicar aí, ao invés de aplicar isso de uma maneira negativa, a gente pode aplicar de uma maneira positiva, trazendo novas escolhas, trazendo novas opções. Por exemplo,
essa questão de limpar o oceano, eu acho muito legal. Tem pesquisas que fazem, por exemplo, plásticos de folha de mandioca, sabe? Embalagens que são biodegradáveis, que, sabe, que são feitas de cascas de fruta, sabe? Então, nossa, a gente tem tudo nas nossas mãos, sabe? Para construir algo positivo, para fazer algo melhor, sabe? Então, eu acredito muito que é muito possível, sabe? E às vezes, realmente, talvez a mídia foque um pouco mais essa questão negativa, porque talvez vendam mais, né? Enfim, essa questão, ai, vende mais, mais sensacionalismo, né? Sabe, essas coisas mais chocantes vendem mais. Mas existem muitas coisas boas, muitas iniciativas boas, sabe? Sendo construídas, pessoas fazendo a sua parte, que realmente não aparece tanto, mas eu acho que, nossa, a tecnologia é muito. É perfeita, sabe? Acho que, enfim, a ciência, ela tá aí ao nosso favor, para a gente utilizar da ciência de todas essas questões para conseguir, vamos ver uma forma de limpar os oceanos, vamos ver uma forma que, sabe, que reduza o nosso impacto ambiental, vamos construir algo que facilite a vida das pessoas que vivem do trabalho da reciclagem, sabe? Então, essa questão da mobilização das pessoas, sabe? Porque nós criamos as demandas para o mercado. Se o mercado criar demandas que peçam produtos ambientais, peçam soluções ambientais, o mercado vai ter que criar demandas de soluções ambientais. Se as marcas hoje, elas talvez não se importem com a reciclagem dos seus produtos, mas se um consumidor mandar um e-mail para uma grande marca, ela não vai se importar. Mas e se 50 mil consumidores mandarem um e-mail falando a mesma coisa, olha, você tem que fazer tal, 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 ela vai mudar, sabe? Então, eu acho que realmente depende dessa mobilização, porque existem países, por exemplo, que uma grande marca de plásticos, de refrigerantes plásticos, por exemplo, na Europa, ela faz a logística reversa de todas as suas garrafas. Todas. Daí no Brasil, ela não faz. Por quê? Sabe? O que está faltando de iniciativas dos consumidores brasileiros que não faltou dos europeus, sabe? Então, isso aqui é uma legislação, que é uma coisa super simples. Por quê? Porque se é possível eles fazerem lá, é só adaptar e fazerem aqui também, sabe? Então, são coisas que são simples de serem feitas, que é só parte da nossa mobilização mesmo, de criar uma demanda sustentável, criar uma demanda ambiental, sabe? De cobrar das marcas, cobrar dos políticos, cobrar do governo, cobrar do nosso síndico, cobrar da nossa cidade, sabe? Então, eu acho que é super possível, assim. Eu acho que tecnologia e ciência, elas têm que estarem caminhando junto com a gente, têm que nos ajudarem a criarem soluções novas. Perfeito, Thaís. Então, para a gente encerrar o nosso encontro, assim, muito legal, Marco. Esse tema é muito interessante, assim, encantador. Ainda mais da maneira que tu coloca, assim, fica bem fácil da gente entender e perceber realmente da importância, né? Eu só gostaria, então, de te pedir, assim, de que nos desse algumas dicas, né? Para que a gente tivesse comportamentos diários, assim, que pudesse contribuir, que a gente, assim, que a gente faça parte da solução e não do problema, assim, né? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para ajudar, né, nessa consciência ambiental que a gente deve ter, né, de ter um comportamento sustentável que possa ajudar o nosso planetinha azul, assim. Sim. Bem, eu acho que, não saindo assim da temática geral que foi ali a sustentabilidade com o espiritismo, eu acho que assim, acho que a gente tentar ser mais empático, sabe? Tentar, acho que se colocar no lugar do outro, a questão até, enfim, das pessoas em situação de rua, dos catadores, sabe? Tentar se colocar no lugar das pessoas e ver que a gente tem um propósito de vida que é muito maior. A gente tem que também, além de fazer para o outro o que a gente gostaria que fizesse para a gente, fazer para o planeta, e ele vai nos retribuir também, sabe? Eu acho que a questão de ter essa questão de energia positiva, pensamentos positivos, sabe? Isso é muito importante também, né? E claro que de comportamentos, assim, eu acho que o mais simples que cada pessoa poderia fazer é, dentro da sua casa, separar
os resíduos secos, papel, plástico, alumínio, vidro, dos que são orgânicos. Resto de comida, varreção de casas, coisas assim. Acho que isso daí seria assim, ó, o ponto principal, assim, seco e orgânico. Não estou nem falando dos outros tipos, seco e orgânico. E encaminhar cada um numa sacolinha e botar para coleta seletiva, sabe? Eu acho que esse seria um ponto bem importante, né? E o outro é a gente ter uma consciência, assim, nos questionar o que eu realmente preciso, o que realmente se a questão do nosso consumo, sabe? Avaliar, assim, sabe? Tirar um tempo pra gente fazer assim, ah, nessa semana eu vou mensurar a quantidade de plástico que eu vou produzir. Não vou levar o lixo todo dia pra rua. Vou deixar o lixo uma semana na minha casa. Daí tu vai olhar para aquele lixo. Tu vai ver que tu produz muito lixo. É muita coisa. E daí tu vai ver assim, tipo, nossa, o que eu estou consumindo que eu posso fazer umas trocas, sabe? Tem uma sacola ecológica. Ai, mas é muito chato. Ah, bota na bolsa, bota na mochila, deixa no carro, sabe? Ou vai no mercado, pede para colocar naquelas caixas de papelão. Não pede sacolinha. Porque ainda no Rio Grande do Sul, a gente não paga pela sacolinha, mas em São Paulo a gente paga. 3 centavos a sacola plástica. Na Europa é proibido. Aqui a gente ainda ganha ela de graça, mas o preço dela está embutido nos produtos. A gente não pode se enganar que o mercado ele é muito legal com a gente. Então, sabe, se questionar um pouquinho mais, sabe? Sabe, vale a pena. Vai botar no chão. Será que eu não posso botar no meu bolso e carregar até em casa? Sabe? A bagunça, tipo, tu bota lixo dentro, no meio da tua sala, tu tá na tua sala e bota lixo no chão? Não, por que tu bota na rua? É um lugar público, mas o público é de ninguém ou é de todos, sabe? Então a gente tem uma questão de responsabilidade em relação ao todo também. Não só o que é meu, dentro da minha casa, do meu quarto, as minhas coisas, eu, sabe? Não, olhar mais pro todo, assim, também, sabe? E ver que a gente vive em sociedade, sabe? Coisinha assim, ó, sabe aquelas dicas de mãe? Fecha a torneira para escovar o dente. Não demora muito tempo no banho. Sabe? Então, tipo, é umas coisinhas assim básicas. E, tipo, a gente valorizar as coisas. Nossa, a gente tem água encanada. No Brasil, muitas pessoas não têm saneamento básico. Então, assim, valorizar as coisas que a gente tem, sabe? Nossa, eu tenho água encanada, então eu não vou ficar jogando água fora à toa, porque tem gente brasileiros que não tem, sabe? Nordeste, 50% da população não tem banheiro dentro de casa. Não tem saneamento básico, não tem torneira, sabe? Então, às vezes, a gente vive numa bolha que a gente está tão imerso em tudo que a gente tem, que é tudo fácil. A água da torneira, o lixo eu só boto na porta, sabe? É tudo, eu compro, eu tenho, sabe? E daí, a gente não valoriza essas mínimas coisas que são coisas que, dependendo do país, é algo surreal de ter essa abundância, sabe? Até quando a gente vai ter essa abundância? Nossa, a água, eu vou abrir ali, ela é infinita. É infinita, sabe? Então, se questionar um pouquinho, refletir sobre o nosso consumo, nosso consumismo. Por que eu tô consumindo tanto? Será que é um problema? Será que eu tô com uma carência de alguma coisa? Será que eu não tenho que ir no centrinho tomar um passe? Sabe? Então, às vezes a gente compensa, né? Você sempre compensando. Tomar aqui, eu vou comprar minha casa. Mas é que eu mereço, porque não sei o quê, sabe? Então, a gente refletir um pouquinho mais. Até eu lembrei agora que é um hábito que eu acho que todo centro espírita pode fazer. A União já fez isso, eu posso dizer que já fez, porque já vi acontecer, é de eliminar, por exemplo, copo plástico dentro do centro espírita, né? Por exemplo, tem um trabalho mediúnico e aí no final, durante o trabalho, a água é fluidificada e depois as pessoas tomam daquela aguinha, né? E sabe, em vez de ter aquele monte de copinho plástico para ir fora depois, cada um com a sua canequinha, enfim, né? Todo esse tipo de, Sim.
de comportamento ajuda um monte, assim, né? De não comprar mais nada plástico, assim, que isso certamente eu acho que ajuda, né? Eu acho que é um começo, né, Com Thaís? certeza, Para nossa, eu acho dentro dos. que esses plásticos de uso único, sabe? Tu usa todo, sabe? Tu usa 2 segundos e já bota fora. Daí, quando vê, tu pode ir. Cada um leva o seu, daí é tão legal, sabe? De fazer algo assim, que fica uma coisa até mais individual, sabe? Uma coisa, tipo, mais íntima, assim. Então, acho que é bem legal. Olha a Lorena ali, ó. Valiosos esclarecimentos, obrigada. Ai, eu que agradeço. Olha, para mim foi muito. Eu poderia ficar horas e horas falando sobre esse assunto. Apaixonada, Ainda né? Que mais, bom, né? ainda mais quando une duas coisas que a gente ama, sabe? Eu acho que é muito bom de ter esse esclarecimento, tanto moral também, sabe? Acho que tá faltando um pouco isso nas pessoas, sabe? Um pouco de amor, afeto, sabe? Consideração com o próximo, consideração com as pequenas coisas, sabe? Porque é muito triste, assim, a gente ver que às vezes, tudo não importa, sabe? E eu acho que não, sabe? Acho que a gente tem um papel bem importante de fazer aqui. Eu acho que o Centro Espírita também tem um papel muito importante de tentar reacender um pouco a luz, sabe? Por dentro das pessoas, né? Então, isso é muito bom. Perfeito. Thaís, muito obrigado, né, pelo teu trabalho. Estava muito bom esse encontro aqui. E, né, desejo que tu tenha muito sucesso, né, tanto profissionalmente nessa bandeira maravilhosa que tu levantaste, né, que tu carrega essa causa e que tu seja muito feliz, consiga muitas vitórias nesse caminho, que nós, como humanidade, né, como irmãos que somos, possamos colaborar com pessoas como tu que estão liderando assim, esse processo, né, que é tão importante, né, para a manutenção da vida no nosso planeta. Então, obrigado a todos os queridos irmãos que participaram aqui conosco e espero que em breve a gente esteja de volta aí fazendo mais um trabalhinho de live. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Fica com Deus e uma boa noite a Eu que todos. agradeço, pessoal. Muito obrigada pelo convite, adorei. Para mim foi um abraço no meu coração. Que demais. Obrigado, Thaís. Valeu mesmo. Até uma Tchau, tchau, próxima. pessoal. Vamos. Até a próxima. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite, Thaís. Boa noite. Fechar aqui.